Farra Ralafia hoje tem muita notícia importante sobre o Corinthians. Andilhieri já está em São Paulo para exames e deve assinar com o Timão. E o Corinthians fechou mais um patrocínio para a camisa e garantiu uma boa grana. Novo reforço do Corinthians já chegou! E tem mais! Tem um novo patrocinador do Corinthians! E tem informação polêmica envolvendo Palácios que pode estar sem espaço no elenco. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. Informações do Corinthians. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que a fase de quartas de final do Campeonato Paulista já está definida e as datas também já estão definidas. O Corinthians já sabe que irá enfrentar a equipe do Mirassol no próximo domingo. Domingo de Carnaval. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que os confrontos serão decididos em jogo único, apenas um jogo com o mando de campo para quem terminou a primeira fase na liderança do grupo. Então, Corinthians e Mirassol, domingo de Carnaval, às 18h30. Aliás, tem jogo todo dia durante o período de Carnaval, né? São Bernardo e Palmeiras jogam no sábado de Carnaval, às 20h30. No domingo, Corinthians e Mirassol, às 18h30. Também no domingo, Santos e Red Bull Bragantino, às 20h45. E na terça-feira, segunda de Carnaval, aliás, na segunda de Carnaval, tem São Paulo e Novo Horizontino, às 20h no Morumbi. Lembrando que a logística do Corinthians vai ficar um pouco complicada por causa disso. Porque o Corinthians joga agora, quarta-feira, contra a Universidade Central da Venezuela. E é claro que o Corinthians vai vencer a Universidade Central da Venezuela pela Libertadores da América, porque o time da Venezuela é muito fraco, é muito ruim. O Corinthians apenas empatou o jogo na ida, lá em Caracas, mas tem a obrigação de vencer e vai vencer a Universidade Central da Venezuela no jogo da volta. Vencendo, o Corinthians vai jogar na outra quarta-feira contra, provavelmente, o Barcelona de Guayaquil, que venceu o primeiro jogo do Equador. Ou Barcelona de Guayaquil ou El Equador, do Equador, né? El Nacional do Equador. Ou Barcelona de Guayaquil ou El Nacional do Equador. Provavelmente, o Corinthians irá enfrentar o Barcelona de Guayaquil na outra quarta-feira. Jogando no domingo, o Corinthians vai ter que viajar na terça-feira, provavelmente, né? E aí não vai ter tempo de treinar praticamente para esse jogo de quarta-feira contra o time equatoriano. De qualquer maneira, foi assim que foi definido o confronto do Corinthians contra o Mirassol neste domingo, domingo de Carnaval, Campeonato Paulista. E aí é o seguinte, o Corinthians, reforço do Corinthians chegando. É isso mesmo, o Corinthians aguarda apenas os exames médicos para anunciar o seu mais novo reforço, aliás, o seu primeiro reforço dentro do Campeonato Paulista. O Corinthians está muito próximo de anunciar a sua primeira contratação em 2025. O Corinthians até então era o único time da Série A do Campeonato Paulista que não tinha, da Série A do Campeonato Brasileiro, que não tinha anunciado reforço nenhum. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, de 30 anos, já está no Brasil e faz exames médicos antes de assinar o contrato com o Corinthians. Se tudo correr dentro dos conformes, né, se não der nada errado, ele vai ser reforço do Corinthians, ele que estava sem espaço no Getafe da Espanha, onde não atuava há 9 meses. Essa é uma preocupação, porque ele ficou muito tempo sem jogar futebol. 9 meses sem jogar futebol, mas foi uma indicação do técnico Ramon Dias, que conhece ele do River Plate da Argentina. A lateral esquerda é um problema para o Corinthians, né? Que tem o Matheus Bidu, tem o Diego Palacios e tem também o Hugo. Nesse momento, o Hugo é o titular do Corinthians, o Matheus Bidu é o reserva. O Matheus Bidu jogou contra o Guarani, mas é o reserva.
e o Diego Palacios é o terceiro reserva nesse time do Corinthians, com a contratação do Angileri. Provavelmente o Matheus Palacios, o Diego Palacios, deve ser negociado. Está bem atrás fisicamente, está fora do condicionamento físico, ficou muito tempo sem jogar futebol, o Diego Palacios. Mas resta saber como é que está condicionado fisicamente o Angileri, né? Do ponto de vista dos exames médicos, deve ocorrer tudo, deve passar tudo bem, deve ocorrer tudo normal, mas ele está há muito tempo sem jogar futebol, há 9 meses sem jogar futebol. E o técnico da seleção da Holanda, o Ronald Koeman, visitou o CT do Corinthians e acompanhou o Memphis de perto. Ele está no Brasil para acompanhar o Memphis Depay. A convite, inclusive, do Corinthians. Ele esteve ontem no jogo da partida contra o Guarani, empate pelo placar de 2-2. Mas o Memphis começou no banco de reservas, entrou apenas no segundo tempo, e o Koeman vai ficar no Brasil pelo menos até a quarta-feira. Ele vai assistir o jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Conmebol Libertadores, e aí sim ele vai poder observar o Memphis atuando 90 minutos com a camisa do Corinthians. É muito provável que o Memphis já seja convocado na próxima convocação da seleção da Holanda. O Memphis, que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, e tem o sonho de ultrapassar o Van Persie e se tornar o goleador máximo do seu país. 4 gols separam a dupla na lista de jogadores com mais gols pela Holanda. O Van Persie tem 50 gols, o Memphis tem 46 gols, e o Memphis tem tudo para ultrapassar o Van Persie com a camisa da seleção da Holanda. E com certeza estará em campo na quarta-feira, porque o Corinthians poupou os titulares desta partida contra o Guarani. Os titulares entraram só no segundo tempo, quando o jogo estava complicado, o Corinthians estava perdendo pelo placar de 2-1, aí entraram o Garro, o Yuri Alberto, o Memphis e companhia limitada, e o Corinthians conseguiu o Corinthians conseguiu o empate com o Guarani, né? Não conseguiu a virada, conseguiu o empate com o Guarani, ficou perto de conseguir a vitória. O Yuri Alberto perdeu um gol inacreditável, mas o Corinthians perdeu o empate, vai ter que jogar mais do que vem jogando, se quiser se classificar na Libertadores e se quiser também ser campeão paulista. Quero falar agora do novo patrocínio do Corinthians. O Corinthians fechou mais um patrocínio para o time masculino de futebol. Trata-se do Epigás, plataforma de venda de botijão de gás residencial e também água mineral. Esse patrocínio vai ocupar o peito da camisa do Corinthians, ao lado do escudo do clube. Patrocínio de 1 ano. Com o novo patrocínio, o Corinthians terá 9 patrocínios em seu uniforme, sendo 8 patrocinadores e a Nike, que é a fornecedora de material esportivo. O Corinthians está próximo de atingir a sua meta orçamentária de 212 milhões de reais com patrocínios em 2025, o que representaria um recorde na história do clube. Então, muito bem vai o Corinthians em relação aos seus patrocinadores. É dinheiro novo que está entrando no Corinthians, e agora a Epigás é mais um patrocínio que entrou na camisa corintiana. É isso, meus amigos. Detalhes e informações do Corinthians. Você que está preparando a sua agenda de carnaval, coloque aí a sua data, né? Coloque aí na sua agenda. Domingo de carnaval, o Corinthians vai jogar às 18h30 pelo Campeonato Paulista. Mas antes tem na quarta-feira jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Copa Libertadores da América. E agora não tem mais essa história de revezar titulares e reservas. Agora o time vai jogar com força máxima todas as partidas. Agora a história de colocar reserva em campo já acabou. O Corinthians vai botar força máxima, porque agora é só
mata-mata, vale classificação na Libertadores, vale classificação também no Campeonato Paulista. Fierro, mais um reforço chegando. Angelieri pode ser um grande reforço na lateral, algo que a gente precisava há tempos. Mas será que ele vai chegar e vai ser titular absoluto? Comenta aí. E além da chegada de Angelieri, o Corinthians também acaba de fechar um novo patrocínio e isso é muito importante para as metas do presidente do Timão. Mais dinheiro no caixa do Timão e o Corinthians segue se fortalecendo financeiramente, e o que é fundamental para brigar por títulos. Mas será que a diretoria está usando essa grana do jeito certo? Deixe seu comentário aí. E agora a polêmica envolvendo o Palácio. Samir Carvalho trouxe a informação e o lateral que parece que não tem mais espaço no Corinthians, e vamos entender essa história toda. Vou passar para vocês agora uma informação do Palácio, tá? Além daquele problema aqui de indisciplina que o Emiliano negou, né, em relação ao Palácio, que não foi também nada grave, pegou uns jogos de suspensão aí, né, de gancho, de castigo, mas está tudo resolvido, é um cara legal, enfim. Existe um novo problema que desagradou, tá, o Emiliano, principalmente o Emiliano e o Ramon. O agente do Palácios teria reclamado, tá, com a comissão técnica do Corinthians, né, com o Fabinho Soldado, enfim, que o Palácios não tem oportunidades. Essa reclamação do agente do Palácios influenciou, tá, enfim, na relação, né, da comissão técnica até com o próprio jogador. O jogador, eles gostam, né, tá superado qualquer questão, até que me falaram que não foi nada grave, né, foi uma indisciplina que acontece, mas depois, na sequência, o empresário do Palácios acabou ainda reclamando, tá, da falta de oportunidades do seu cliente, claro, né, do jogador Diego Palácios. Então essa é uma nova informação exclusiva, que eu não tenho medo de dar informação. Se eu tivesse medo de dar informação, hoje, por exemplo, o Corinthians está todo mundo dando que o Corinthians está contratando o Fabrício Angelieri, e no sábado retrasado foi o café do setorista, este que vos fala, que trouxe em primeira mão a negociação, né, avançada ali com o jogador argentino. Então a gente não tem medo de dar informação, pode negar, dizer que é mentira, enfim, eu me garanto que essa é a verdade, e agora tem essa reclamação aí que pesou para o Palácio, tá bom? Comenta aqui embaixo, você acha que o Palácio deveria ter mais chances ou não? Enfim, vida que segue, a Angelieri mais um, mais dois, mais três, o Corinthians está fazendo um estoque de laterais aí, e vamos falar do Angelieri agora. Dedo no like, comente aqui embaixo. Fiel, o Palácios não vem agradando a comissão técnica, será que ele deve sair ou ainda merece mais uma chance? O que vocês acham? Agora eu vou deixar a minha opinião sobre esse assunto. Fala corintiana, bora continuar aí falando um pouquinho das notícias do Corinthians. Quero passar aí pela situação da nova patrocinadora, o Corinthians que fechou aí 8 patrocínios na camisa, só tá com mais 2 espaços vazios na camisa, né? E, bom, eu quero discutir disso, mas antes eu quero falar um pouquinho dessa história do Palácios, porque tá estranho. Eu até separei aqui uma matéria, porque foi assunto da coletiva, né? O Emiliano comentou um pouco sobre essa situação envolvendo Palácios, falando que não tem nada de problema com o rapaz, né? Ele fala o rapaz é um bom rapaz, mas no final das contas o jogador dos últimos 8 jogos só foi relacionado para 2, e é muito estranho, A gente ficou esperando o Palácios o ano inteiro passado, isso não aconteceu, o jogador por conta de lesão, e até aí tá tudo certo, sem falar na besteira, na cagada que foi feita na contratação, né? Porque não foi feito os exames de imagem, até a própria doutora Ana em entrevista ao podcast, agora eu não vou me lembrar, desculpa o podcast que eu não vou me lembrar mesmo para qual que foi, eu acho que não sei se foi na Identidade Corintiana, se foi no do Cascão, eu lembro que ela deu entrevista, eu acompanhei a entrevista dela e ela falou que na época o médico que tinha decidido mudar os procedimentos, não era um procedimento errado ter feito do jeito que foi feito, mas não era o procedimento mais certo a se fazer. Estava dentro da lei, mas não era o mais coerente a se fazer, não foram feitos exames de imagem no jogador realmente. Quando ele veio, talvez tivesse sido constatada essa lesão crônica no jogador antes da contratação, né? Que nem o Angelieri aí que está fazendo exame agora e vai fazer os exames de imagem, porque depois dessa daí o Corinthians voltou a colocar os exames, depois que a doutora Ana assumiu de vez o comando médico do Corinthians, voltou aí a se pedir os exames de imagens que, né, pelo amor de Deus, para poder contratar os jogadores.
e talvez ele tivesse até tido problemas para ser contratado na época se isso tivesse sido feito. Mas enfim, a culpa não é do cara, ele foi colocado em campo sem poder, eu acho até, mas enfim, foi colocado, machucou, jogou só 15 minutos e se machucou e ficou o ano inteiro fora. A gente ficou esperando esse jogador voltar, ele fez pré-temporada junto com a garotada da base, ele voltou antes para treinar, e não aparece nem no banco de reservas. Se não foi colocado para essas últimas, nem para o último jogo agora, que já não estava tecnicamente valendo mais nada, ele foi colocado para jogar, muito menos agora contra o CV na quarta-feira. Ele vai ser colocado no banco de reservas, ele deve aparecer de novo, e o Corinthians agora fechando com um lateral aí, que provavelmente deve vir a ser o lateral titular, porque entre Hugo e Bidu, você viu que a própria comissão técnica do Corinthians não tem muito aí uma decisão tomada de qual que joga, qual que não joga, enfim. É difícil, essa situação do Palácios é difícil, é complicado, sei lá, não dá nem pra comentar mais do que já foi comentado. Triste, muito triste. E vamos falar aqui rapidinho dessa situação dos patrocínios para encerrar. O Corinthians fechou mais um patrocínio, né? A Epsgás, a Epigás, que é no segmento, né, de gás, né, de distribuição de gás aqui no Brasil. E o Corinthians coloca aí o seu 8º patrocínio na camisa, o que é muito importante. O Corinthians começou o ano sem vários dos patrocínios na camisa, uma das promessas do presidente, né, de chegar na camisa aí com os valores mais altos, né, do Brasil, e ele vem tentando cumprir isso, fechando acordos, né, há pouco tempo fechou com a Cyberclass lá dos Gramados, fechou também com a Viva Timão, né, e agora fechou mais esse patrocínio aí. O presidente falou um pouquinho, o CEO falou um pouquinho da situação do patrocínio. Não tem valores, não foi divulgado valores, vamos ver se a gente consegue essas informações para poder entender a quanto que ficou. Fato é que faltam ainda a barra frontal da camisa e a parte traseira do calção para ser colocado o patrocínio. Função do presidente tem que realmente correr atrás para poder colocar esses patrocínios na camisa do Corinthians, que é importante, né? E é isso aí, galera. Então é isso, Fiel Angelieri já está no Brasil para assinar com o Timão. O clube fechou um novo patrocínio e Palácios pode estar de saída. E aí, vocês gostaram das novidades? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Timão. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!